A liturgia deste terceiro domingo da Quaresma nos chama a repensar a nossa existência. O tema da liturgia deste fim de semana, deste terceiro domingo da Quaresma, é a conversão, conectado sempre com o tema libertação. Deus libertador nos propõe a sermos uma nova humanidade, livres da escravidão, do egoísmo, do pecado. Os textos de hoje evidenciam a paciência e a misericórdia de Deus. Na primeira leitura, Moisés faz a experiência do Deus único. Moisés é simples, é um pastor do rebanho, caminha, ouve, anda, escuta, está atento ao que se passa ao seu redor. Não esquecendo que o sonho de Moisés sempre foi de libertar o seu povo, oprimido e sofredor. Mas como faria isso se não tinha mais poder, nem bens, nem estava mais no palácio do rei? Eis então que Deus se manifesta na sarça ardente. A sarça arde e não se consome. Para Moisés o mistério, ele se aproxima. Ouve a voz que o chama pelo nome. Essa voz diz: eu sou aquele que sou. Moisés então se dá conta que é o Deus fiel, o Deus dos seus antepassados. Moisés se sente então até pequeno diante de tão grande mistério. Sabe que atrás desse mistério vem um grande empenho. Vemos que neste texto do Êxodo existem 4 verbos que são muito fortes. Deus diz a Moisés: eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desci para libertar meu povo. Portanto, esse Deus que caminha com o povo está com Moisés, pedindo para ele o ajudar, para ele interceder, para ele ser o guia do povo que caminha rumo à libertação. O Deus que desce, portanto, é um Deus itinerante. Assim é o Deus do Êxodo. Assim é o Deus que confiamos, que acreditamos, que vivemos. É um Deus que usa dos sentimentos, vê, ouve, conhece, desce. É um Deus sensível aos sofrimentos. Na segunda leitura, de Paulo aos Coríntios, ele avisa que o cumprimento dos ritos externos e vazios não é importante. O que é verdadeiramente importante é a adesão a um Deus histórico, a um Deus real, a um Deus que viveu conosco, a um Deus libertador. E esse Deus que é verdadeiro e que aceita, ao qual devemos aceitar a proposta de salvação e de viver com Ele na comunhão. Amigas, o Evangelho desse terceiro domingo é nada mais, nada menos que um apelo a uma transformação radical de nossa existência, que parte da mudança da mentalidade e de focar a nossa vida e a nossa existência em Deus. Se isso não acontecer de Jesus, a nossa vida será cada vez mais controlada pelo egoísmo, pela lei que escraviza e que leva à morte. A caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, que começa ainda no capítulo 9 de São Lucas, não passa despercebida. Em primeiro lugar, ele vai aos samaritanos, ele reúne os seus 72 apóstolos para o seguirem, caminhar com ele, e lhes dá a missão. Nessa missão ele ensina o que é a prática radical do amor, ensina o Pai Nosso e a busca fundamental de Deus no capítulo 12. Seguindo esse seu caminho, e aí já vemos o capítulo 13, que é o Evangelho deste domingo, aproximam-se de Jesus pessoas que o viram.
pessoas da redondeza que ouviram, e falam da polêmica decisão de Pilatos, no 13:1. Mas Jesus, como é sábio, percebe a astúcia e a intenção dessas pessoas, que contraria a mentalidade da época. Qual era? Que atribuía todas as desgraças ao castigo de Deus. Ora, Jesus pensava num Deus amor, num Deus libertador. Ele sabe que aquelas pessoas não entendem o que é isso, o que é a misericórdia, o que é o verdadeiro amor. Então Jesus, sábio, vale-se do momento para um forte apelo à conversão. Se não vos converterdes, morrerei todos do mesmo modo. Do mesmo modo como os galileus, que Pilatos havia mandado matar, e como os 18 pessoas na construção da piscina de Siloé. Jesus se irrita porque aqueles que lhe dão a notícia estão convencidos de duas coisas: que o castigo era divino e que era a paga pelo pecado que haviam feito. É uma falsa imagem de Deus, porque imaginam Deus vingativo, impaciente, piedoso, implacável. Jesus, porém, se mostra diferente. Desfaz essa mentalidade de uma moral sobre os outros, de uma superioridade moral sobre os outros, lembrando que as vítimas poderiam não ser nem pecadoras e que todos devem estar atentos aos sinais para não morrerem do mesmo modo. E com a parábola da figueira revela a verdadeira imagem de Deus. Deus que é clemente, paciente, cheio de compaixão e misericórdia para com suas filhas e filhos. Permanentemente Deus apela à conversão. É paciente, bondoso e compassivo, como diz o Salmo deste domingo, o Salmo 103. O vinhateiro dá mais um ano para a figueira dar frutos, dá mais uma chance, pois já tinha 3 anos que a figueira estava ocupando a terra e não dava frutos. O vinhateiro ainda propõe, que é Jesus, propõe mais um ano para ela dar os seus frutos. Irmãs, agora e irmãos, colocamos assim algumas reflexões diante de 3 textos tão ricos e neste tempo favorável para a retomada da nossa vida pessoal e o lugar que ocupamos na sociedade, em que estamos atuando nessa sociedade que é inútil descrever como está, mas precisa de pessoas do bem, de pessoas de ação, de pessoas sábias para mudar. Ao se revelar a Moisés, Deus se manifesta como alguém que caminha ao nosso ritmo e sabe esperar por nós. Como posso eu perceber a necessidade de mudar as minhas atitudes e voltar-me para Ele? O Deus da aliança é sensível ao clamor dos sofredores, pois é amor. E aí a nível social? Vê, ouve, desce e age. O Deus da aliança é um Deus presente, um Deus itinerante. Como outrora, os clamores continuam hoje. Vemos aí uma guerra acontecendo, migrantes em travessia nas fronteiras humanas e geográficas, refugiados de guerras e de perseguições, crianças e jovens vítimas de violência e mulheres vítimas de violência dentro da própria casa, direitos fundamentais das pessoas sendo negados, exclusões de todo jeito, sectarismos,
como percebemos Deus na história humana? Como percebemos Deus desde outrora até hoje, caminhando conosco? Um Deus libertador, um Deus com paixão, amor. Como o escutamos e colaboramos com a casa comum para que haja equidade de bens, paz, só a paz onde há justiça para todos e todas? Irmãos e irmãs, fiquemos com esta mensagem de um Deus amoroso, paciente, misericordioso e amável. Bom dia, bom domingo e boa continuação de nossa caminhada quaresmal.